Imagine um bairro tão limpo que os vizinhos tiravam foto da calçada. Imagine uma família tão organizada que as crianças da rua cresceram querendo ser iguais. Imagine uma filha que amava o pai com tudo que tinha. E imagine o dia em que ela abriu uma gaveta e o amor desabou. Essa é a história de Helena Matos, 32 anos, professora de História, filha única de Antônio Matos, o homem mais respeitado da Rua das Acácias, o homem que nunca errava, o homem que nunca perdoava. E tudo começou com um cachorro que latia de noite. O que ninguém sabia era que o silêncio daquela rua não era paz, era obra. E quando Helena descobrisse quem a construiu e como, nada mais seria o mesmo. Helena tinha 7 anos quando entendeu que o pai era diferente. Não do jeito que as crianças entendem que o pai é especial, herói, gigante, invencível. Era diferente de outra forma, uma forma que levou anos para ter nome. Antônio Matos acordava às 5h30 todos os dias, sem despertador. Seu corpo havia aprendido o horário, como se tivesse feito um contrato com o relógio, e nenhum dos dois tinha intenção de descumprir. Ele tomava o café em silêncio, lia o jornal com uma caneta na mão para circular o que considerava relevante, e saía para a varanda para verificar a rua antes do sol chegar completamente. Verificar. Esse era o verbo certo. Ele não olhava para a rua como os outros moradores olhavam, com o olho preguiçoso de quem está acordando e não decidiu ainda o que quer ver. Antônio olhava com propósito. Varria a calçada da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, registrando tudo. O lixo fora do horário no número 32, a calçada sem varrer do número 41, a cerca que o vento derrubou no número 26 e que ninguém tinha levantado ainda. Todo dia, sem falta, ele anotava num caderno pequeno. Helena o viu fazer isso centenas de vezes antes de entender o que era. Achava que era hábito de engenheiro aposentado. O pai trabalhara há 30 anos numa empresa de infraestrutura e havia trazido a disciplina do trabalho para a vida doméstica como uma mala que não consegue desempacotar. Os vizinhos achavam que era civismo. A mãe achava que era jeito de ser. Ninguém perguntou o que estava no caderno. Os comentários sobre Antônio eram sempre os mesmos, com variações pequenas. Seu pai é raro, Helena. Homem assim não se acha mais. Se todo mundo fosse igual ao seu pai, o mundo seria outro lugar. E Helena cresceu acreditando. Por que não acreditaria? O bairro era bonito, a rua era limpa. Os vizinhos se cumprimentavam. Quando havia problema, e havia, como em qualquer lugar onde pessoas precisam dividir espaço, o pai resolvia, sempre. Com educação, com firmeza, com aquele tom de voz que não subia, mas que deixava claro que não havia alternativa. Ele não gritava, nunca gritava. O olhar era suficiente. Helena aprendera cedo que o olhar do pai tinha temperatura. Quando estava satisfeito, era neutro. O tipo de olho que você não percebe porque não há nada de errado. Quando estava pensando, era distante, voltado para dentro de algum lugar que ela nunca conseguiu acessar. E quando algo estava errado, quando algo estava fora do padrão que ele havia estabelecido internamente para o mundo ao redor, ficava frio. Não raivoso, frio. Era a diferença entre tempestade e geada. A tempestade passa. A geada fica. Ela aprendera a não provocar a geada. Tinha 28 anos quando voltou para a casa dos pais. O apartamento que dividia com Marcos havia deixado de fazer sentido antes do relacionamento. Mas o relacionamento foi o último a saber, como sempre acontece. 3 anos e meio de uma coisa que foi amor de verdade no começo e foi virando hábito no meio e foi virando parede no fim. E quando a parede caiu, não havia nada atrás dela para segurar. A mãe disse que podia ficar no quarto de sempre pelo tempo que precisasse. O pai disse que o quarto estava como ela havia deixado. Não era bem-vindo, não era mal-vindo, era um fato comunicado.
A Rua das Acácias estava exatamente igual. Isso era estranho e reconfortante ao mesmo tempo. O tipo de coisa que a faz você entender que ficou mais velha sem que o mundo pedisse licença. As calçadas estavam limpas, as cercas estavam alinhadas. O jardim do número 28 tinha as mesmas flores que tinha quando ela foi embora. Tudo no lugar. Mas havia uma coisa diferente. O número 36, a casa do seu Renato, que tinha um cachorro vira-lata chamado Pipoca, que latia até às 11 da noite, estava com as janelas fechadas, não fechadas como casa de férias, fechadas como casa vazia. Ela perguntou para a mãe. Clara Matos estava lavando louça com aquele jeito que tinha de lavar louça, como se a louça fosse responsável por algo. Levou 1 segundo a mais do que o necessário para responder. O Renato se mudou. Quando? Faz uns 2 meses. Para onde? Pausa. Não sei. Havia algo no tom que não estava completamente certo. Clara Matos era uma mulher de respostas diretas. Não porque fosse fria, mas porque havia aprendido que rodeios custam energia, e ela sempre foi econômica. Uma resposta de 3 palavras com pausa no meio não era o estilo dela. Helena anotou no fundo da cabeça e não disse mais nada. A rotina se instalou com a facilidade das coisas familiares. Café às 6, pai na varanda com o caderno, mãe na cozinha. Helena corrigindo provas na mesa da sala com o café que esfriava, porque ela sempre esquecia de beber enquanto trabalhava. Mas agora ela estava olhando para coisas que antes não via. O caderno, por exemplo. Ela sempre soubera que existia, mas nunca tinha prestado atenção no que acontecia depois. Depois da varanda, depois das anotações, depois do café. O pai fechava o caderno, colocava no bolso do avental e ia para dentro. Simples assim. Exceto que numa manhã de terça-feira, ela o viu voltar para a varanda 2 horas depois, com o caderno aberto de novo, e fazer um telefonema curto em voz baixa que terminou antes que ela conseguisse ouvir alguma palavra específica. Naquela tarde, o jovem do número 41, 20 e poucos anos, festas no fim de semana, som alto que parava por volta de meia-noite, mas sempre irritava antes de parar, bateu na porta da casa deles. Helena estava na sala. Ouviu a conversa na porta. A voz do jovem, um pouco tensa. Desculpa o incômodo, seu Antônio. É que alguém deixou um bilhete para mim dizendo que as festas precisam parar. Não tinha assinatura, mas pensei que pudesse ser o senhor. A voz do pai, calma. Foi eu mesmo. Achei mais educado avisar antes de chamar a prefeitura. Ah, entendo. É que... Obrigado pela visita, Tiago. A porta fechou. Helena ficou olhando para o corredor. Não havia nada de errado nisso. Era exatamente o tipo de coisa que o pai fazia. Educado, direto, sem conflito. E funcionava. O Tiago ia pensar 2 vezes antes de ligar o som de novo. Mas havia a pausa de Clara na cozinha quando perguntou sobre o seu Renato. E havia o telefonema da manhã. E havia uma coisa pequena, difícil de nomear, como a sensação de que a sala está levemente diferente, mas você não consegue apontar o que mudou. O Tiago sumiu 6 dias depois. Não sumiu como pessoa que some, sem aviso, sem explicação. Sumiu como pessoa que se muda, uma van de carga na quarta de manhã cedo, caixas empilhadas, apartamento vazio até o meio-dia. Helena viu pela janela quando foi buscar o jornal. Podia ser coincidência. Pessoas se mudam. Tiago era jovem, devia ter motivos que não tinham nada a ver com um bilhete sem assinatura. Mas havia o seu Renato antes dele. E havia... Ela começou a lembrar agora com uma atenção que não tinha aplicado antes. A dona Carmen, do número 23, que discutia com os vizinhos sobre a sombra da árvore dela e que havia se mudado uns 4 meses antes de Helena voltar.
E o rapaz do delivery, que havia colidido a bicicleta na cerca do número 38 e que havia parado de trabalhar naquele trajeto de uma hora para outra, segundo a vizinha do 38 contou numa conversa de varanda. Pessoas que incomodavam, pessoas que saíam. Helena foi até a mãe naquela noite. Clara estava sentada na poltrona da sala bordando, um hábito que havia desenvolvido nos últimos anos e que sempre pareceu a Helena menos hobby e mais fuga. A agulha entrava e saía com um ritmo metronômico que não correspondia a nenhuma urgência visível. Mãe, o Tiago do 41 se mudou. A agulha não parou, mas o ritmo mudou por meio segundo. Ah, é, mãe. Helena se ajoelhou na frente da poltrona, forçando a mãe a olhar para ela. O que está acontecendo nessa rua? Clara ficou olhando para a filha por um tempo que era longo demais para ser confortável. Tem coisas, ela disse por fim com a voz baixa e nivelada, que é melhor não mexer. Por quê? A mãe engoliu seco. Os olhos dela sabiam de algo que a boca estava recusando, porque às vezes saber coloca você em perigo. Helena não dormiu. Ficou deitada olhando para o teto com aquela frase, ocupando todo o espaço disponível dentro da cabeça. Porque às vezes saber coloca você em perigo. Não era o tipo de coisa que Clara Matos dizia. Clara dizia coisas práticas, diretas, sem drama. Perigo era uma palavra que ela não usava levianamente. De quem ela estava com medo? A resposta óbvia era a resposta que Helena estava recusando, mas a recusa estava ficando mais cara a cada hora. Às 2 da manhã ela se levantou. O escritório do pai ficava no fundo do corredor. Era o único cômodo da casa que permanecia trancado. Sempre havia uma explicação simples: documentos do trabalho, papéis de aposentadoria, coisas que precisavam de organização e que ele preferia manter separadas. Helena nunca havia questionado. Era o espaço do pai, como o quarto era o espaço dela. Ela sabia onde ficava a chave reserva. Ficava na gaveta debaixo do armário do corredor, atrás da caixa de remédios, dentro de um envelope pardo que estava ali desde que ela tinha 12 anos. Ela sabia porque havia encontrado por acidente um dia e o pai havia explicado com calma. Emergência, caso houvesse necessidade, só isso. Ela pegou a chave. A porta abriu sem barulho. O pai oleava as dobradiças regularmente, porque portas que rangem eram item da lista de coisas que não deveriam existir no mundo dele. O escritório cheirava a papel e a madeira do móvel antigo que ocupava a parede inteira. Helena ficou parada por um segundo, deixando os olhos se ajustarem ao escuro antes de ligar a lanterna do celular. Mesa no centro, computador desligado, livros organizados por altura na estante, pasta suspensa no canto. Nada que ela não esperasse. Mas havia o caderno, não o caderno da varanda. Esse devia estar no bolso do avental ou na mesa de cabeceira. Era outro, mais grosso, encadernado em couro escuro, com um elástico duplo segurando a capa. Ela o abriu. Havia nomes, muitos nomes, com endereços escritos embaixo. Não endereços vagos, endereços precisos com número e complemento. E ao lado de cada nome, anotações. Não sobre a pessoa em si. Não havia nada pessoal, nada biográfico. Eram anotações de comportamento, horários, hábitos. Coloca lixo terças, sempre fora do horário. Briga com o cônjuge às quintas. Permite que o animal defeque na calçada sem recolher. Barulho excessivo, recorrente, não responde às solicitações. Era o perfil, não de criminosos, de pessoas que irritavam. Mas não era só isso. Ao lado de alguns nomes, não todos, uns 6 ou 7, que ela conseguiu contar, havia um símbolo. Um traço horizontal simples marcado com força, o tipo de pressão que deixa marca na página de baixo. Helena virou as páginas tentando entender o critério. O que diferenciava os que tinham o traço dos que não tinham. Leu e releu até perceber. Os que tinham o traço haviam sido tratados. Alguns com bilhetes, como o Tiago.
alguns com telefonemas anônimos para a prefeitura, segundo as anotações, alguns com conversa direta, e alguns, 3 nomes que ela reconheceu como moradores que haviam desaparecido nos últimos 2 anos, incluindo o seu Renato, tinham o traço e uma data. Só uma data. Ela estava tentando entender o que a data significava quando ouviu a voz. Você não deveria estar aqui. A voz era calma. Não era a voz que acorda uma pessoa no meio de um susto. Aguda, acelerada. Era a voz do café da manhã, da varanda com o caderno, dos telefonemas em voz baixa, a voz que não sobe porque não precisa. Helena se virou devagar. Antônio Matos estava na porta do escritório com o roupão fechado e as mãos nos bolsos, olhando para a filha com uma expressão que ela havia visto uma vez quando tinha 15 anos e havia chegado 3 horas depois do horário combinado. Não raiva, não pânico, não alívio. Algo mais frio e mais duradouro. O que é isso? A voz dela saiu mais firme do que esperava. Ele não respondeu imediatamente. Entrou no escritório, fechou a porta atrás de si e foi até a cadeira da mesa com o passo regular de sempre. Sentou. Cruzou as mãos sobre a mesa. Sente. Não vou sentar. Quero uma resposta. Helena. A voz era paciente como a voz de professor para aluno que está cometendo o erro evitável. Sente. Ela sentou. Não porque obedecia, porque as pernas estavam menos estáveis do que deveriam. O que você quer saber? Ele perguntou. O seu Renato está morto? Pausa, não longa, mas presente. O Renato tomou uma decisão, disse Antônio. Que decisão? A de não mudar. Ela olhou para ele, tentando encontrar algo nos olhos que dissesse que havia interpretação diferente. Não havia. Você matou aquelas pessoas. Ele não negou, não recuou. Ficou olhando para ela com aquela expressão que havia levado 32 anos para ela entender completamente e que agora entendia de um jeito que mudava toda a leitura anterior. Não era distância, era avaliação. Ele estava sempre avaliando. Todo mundo, o tempo todo. Eu protegi esse lugar, ele disse. Você assassinou pessoas, pessoas que não respeitavam nada. A voz continuava calma, que viviam como se o espaço ao redor não existisse, como se os outros não existissem. Você acha que esse bairro ficou assim por acaso, Helena? Ninguém tem o direito de decidir isso. Alguém precisa decidir, sem hesitação, sem volume. O mundo tem pessoas que mantêm e pessoas que degradam. Quando as que degradam não respondem a nenhuma outra abordagem, pai, ela precisou parar e respirar. Você está me dizendo que matou os seres humanos porque faziam barulho. Estou dizendo que mantive um padrão. O silêncio que veio depois era do tipo que ocupa todos os cantos disponíveis. Helena olhou para o homem sentado na frente dela e tentou encontrar alguma versão do pai que conhecia. Estava lá, o porte, as mãos cruzadas com cuidado, o roupão fechado até o pescoço. Mas o que havia dentro era algo que ela havia estado ao lado por 32 anos sem ver, como quem mora em cima de uma falha geológica e só descobre quando a terra abre. Ela se levantou devagar. Você não vai sair desse escritório, disse Antônio sem se mover com a mesma voz de sempre. Sim, vou. Helena. A voz mudou levemente. Não ameaça, algo mais sutil e mais assustador. A certeza. Pense no que você está fazendo. Ela foi até a porta, a mão no puxador. Você vai me denunciar, disse ele atrás dela, e vai destruir tudo. Essa família, esse nome, a vida da sua mãe, por pessoas que não tinham cuidado com nada. Ela parou com a mão no puxador. Não por medo, por uma coisa mais difícil que medo. A consciência de que ele estava parcialmente certo sobre as consequências e que as consequências eram reais e que escolher o certo quando o certo dói dessa forma exige um tipo de coragem que ninguém pratica com antecedência. Ela abriu a porta.
Clara estava no corredor, não dormindo, não de passagem. Estava encostada na parede, com os braços cruzados no peito e os olhos abertos num estado que não era acordado nem dormindo. Era o estado de quem passou anos esperando um momento e agora que o momento chegou, não sabe se estava realmente pronta. As duas mulheres se olharam. Você sabia? Disse Helena. Clara não negou. Eu suspeitava. A voz era baixa, sem timbre. E depois soube. Há uns 3 anos. Encontrei uma coisa no bolso do avental que não devia ter encontrado. Uma pausa. E ele me explicou, com a mesma voz que explicou para você agora. E você ficou. Eu fiquei. Mãe, eu sei. Os olhos de Clara estavam secos de um jeito que indicava que o choro já havia acontecido em outro momento, em outro lugar, provavelmente muitas vezes e sempre sozinha. Eu fico pensando nas coisas que podia ter feito e não fiz. Penso nisso todo dia. Mas eu fiquei com medo, Helena. Fiquei com medo do que ele ia fazer se eu saísse, do que ia fazer com você. Helena foi até a mãe e a abraçou. Clara ficou rígida por um segundo, como quem não está acostumado a ser segurado de repente. Depois cedeu e chorou com aquela qualidade de quem está chorando coisas muito antigas. A gente precisa ligar para a polícia, disse Helena no ouvido da mãe. Clara ficou quieta. Eu sei, ela disse finalmente. Você vai ficar bem. Não sei se vou, mas você vai fazer a coisa certa. De uma pausa longa. Sim, disse Clara com a voz de quem tomou uma decisão que custou tudo que tinha. Vou. Helena pegou o telefone. A mão estava tremendo. Ela notou com uma parte pequena e analítica da mente que ficou observando o tremor como dado objetivo, enquanto o resto dela estava em outro lugar completamente. Era o tipo de tremor que não vem de temperatura, vem de dentro, do sistema nervoso, executando o protocolo de coisa que não tem volta. Ela discou. Você ligou para o 190? A voz da atendente era profissional e neutra, e Helena nunca havia ficado tão grata por voz neutra. Eu preciso denunciar alguém, ela disse. Respirou fundo. Meu pai. A polícia chegou em 20 minutos. 2 carros, 4 agentes, um delegado que bateu na porta com a formalidade de quem sabe que o que está dentro vai ser diferente do que parece por fora. Antônio Matos abriu a porta ainda com o roupão. Não havia agitação. Não havia tentativa de fuga, de negação, de performance de surpresa. Ele olhou para os policiais com a mesma expressão que olhava para a rua da varanda. Avaliando, registrando, calculando. Antônio Matos? Sim, o senhor vai precisar vir conosco. Ele olhou para Helena, que estava de pé atrás dos policiais, com os braços cruzados e os olhos secos. Clara estava ao lado da filha, levemente encostada no ombro dela. Sem disciplina, disse Antônio, para ninguém em particular ou para todo mundo ao mesmo tempo, enquanto colocava as mãos para a frente para receber as algemas. Tudo desmorona. Ninguém respondeu, porque não havia nada para responder. Os meses que se seguiram foram os mais longos da vida de Helena. Não foram meses de colapso, embora houvesse dias que chegaram perto. Foram meses de uma coisa mais complicada que colapso, o trabalho lento e não linear de reconstruir a compreensão de tudo que havia sido real e tudo que havia sido construído, e entender que as duas coisas às vezes ocupavam o mesmo espaço. O pai que a havia ensinado a andar de bicicleta era o mesmo que anotava nomes em caderno de couro. O pai que havia ficado acordado com ela quando ela tinha febre era o mesmo que havia eliminado pessoas por barulho excessivo. Não havia forma de separar as versões em gavetas distintas e arquivar cada uma com etiqueta limpa. Era uma coisa só. Uma pessoa inteira. Horrível em partes específicas, presente em outras, e toda a infância e adolescência de Helena havia acontecido dentro dessa contradição sem que ela soubesse. A psicóloga disse que isso era normal,
que trauma raramente chega limpo. A psicóloga também disse que o que Helena havia feito naquela noite exigia um tipo de coragem que muitas pessoas não conseguem ter sobre seus próprios pais, mesmo sem o peso específico dessa história. Helena ouvia, tentava acreditar. Clara foi morar com a irmã no interior de São Paulo, enquanto o processo acontecia. Ela estava cooperando com a investigação. Havia coisas que ela sabia que a polícia precisava, e ela entregou tudo, com a voz que entrega coisa cara porque não tem outra opção. Ela e Helena falavam por telefone toda semana. No começo, as ligações eram curtas e cheias de silêncio. Com o tempo, foram ficando mais longas, foram ficando mais honestas. Eu devia ter ligado, disse Clara numa dessas ligações, 6 meses depois. Quando descobri, há 3 anos, eu devia ter feito o que você fez. Você ficou com medo. Isso não é desculpa suficiente. Não é desculpa, disse Helena. É explicação. São coisas diferentes. Silêncio. Você me perdoa? Perguntou Clara, com a voz de quem faz a pergunta sabendo que pode não estar pronta para qualquer resposta. Helena ficou em silêncio por um tempo. Eu estou trabalhando nisso, ela disse. É honesto. Estou trabalhando. Clara chorou. Helena também. Mas eram lágrimas diferentes das da primeira noite. Não o choro de coisa que desaba, mas o choro de coisa que está sendo reconstruída com material diferente, mais resistente porque foi escolhido em vez de simplesmente herdado. A Rua das Acácias ficou diferente, não feia. As calçadas continuaram limpas, as cercas continuaram alinhadas, as flores do número 28 continuaram existindo. Mas a limpeza passou a ter outra qualidade. A qualidade de coisa feita por pessoas que escolhem isso em vez de temem outra coisa. Novos moradores chegaram. O número 36 ficou ocupado por uma família jovem com 2 filhos e um cachorro que latia às vezes. Ninguém reclamou. O número 41 recebeu uma mulher artista que pendurou vasos coloridos na janela que o Tiago havia deixado vazia. A rua ficou menos perfeita e ficou mais viva. Helena continuou dando aulas de história. Na primeira semana depois de tudo, quando voltou à escola com a história ainda no jornal e os colegas sem saber exatamente o que dizer, ela entrou em sala e olhou para os 32 adolescentes que a olhavam de volta com aquela mistura de curiosidade e cuidado que os adolescentes demonstram quando percebem que um adulto está passando por algo real. Ela colocou os materiais na mesa e disse, sem planejamento, o que estava pensando. Hoje a gente vai falar sobre o que diferencia autoritarismo de disciplina. É uma distinção antiga, tem séculos, e as pessoas continuam errando o diagnóstico, porque de fora as duas coisas às vezes parecem iguais. A sala ficou quieta, com a qualidade de sala que está prestando atenção de verdade. Helena sentiu algo se organizar dentro dela. Não resolver, não fechar, mas organizar. Havia uma diferença entre as duas coisas. A disciplina, ela continuou, serve quem a pratica. O autoritarismo serve quem o impõe. A pergunta certa nunca é, isso é organizado? A pergunta certa é, organizado para quem? Numa tarde de novembro, quase 1 ano depois da noite do escritório, Helena estava sentada no banco da praça perto da escola quando recebeu uma mensagem da mãe. Uma foto, Clara com a irmã e as 2 filhas da irmã num almoço de domingo. Estava sorrindo. Não o sorriso de mulher que aprendeu a sorrir nas ocasiões certas, mas o de quem está sorrindo porque algo ali dentro fez barulho de jeito bom. O tipo de sorriso que aparece quando a pessoa não estava esperando. Embaixo da foto, uma mensagem de texto curta. Estou bem, pela primeira vez em muito tempo. Helena ficou olhando para a foto por 1 minuto. Depois digitou. Eu sei, dá para ver. E depois de 1 segundo, eu também estou. Não era a resolução de tudo.
A investigação ainda estava em curso. Haveria anos de processo, de depoimentos, de dias que iam custar. A relação com a mãe ainda estava sendo costurada com agulha fina em tecido que havia passado por coisa pesada. Havia noites que eram mais difíceis do que outras e provavelmente sempre haveria. Mas havia a foto de Clara sorrindo numa tarde de novembro. E havia 32 alunos que na semana anterior haviam entregado redações sobre a diferença entre disciplina e autoritarismo, e 3 delas haviam sido as melhores que Helena havia recebido em 6 anos de sala de aula. E havia, mais do que qualquer coisa, a consciência simples e resistente de que naquela madrugada, com a mão tremendo e a voz firme, ela havia feito a coisa certa. Não a coisa fácil, a coisa certa. E existe, em saber isso sobre si mesmo, um tipo de solidez que não vem de fora, que ninguém pode construir por você, e que ninguém, nenhum olhar frio, nenhum caderno de couro, nenhuma voz que não precisa subir porque acredita que o mundo lhe pertence, consegue tirar. O bairro nunca mais foi perfeito, mas pela primeira vez era verdadeiro. E Helena aprendeu que existe beleza naquilo que é verdadeiro, mesmo quando não é perfeito. Uma beleza mais difícil de ver, mais difícil de manter e, exatamente por isso, impossível de falsificar. Impossível de controlar. Impossível de silenciar. Porque o maior perigo nunca foi o erro, foi quem acreditava ter o direito de eliminá-lo. E o maior ato de coragem não foi denunciar, foi continuar, depois de tudo, acreditando nas pessoas.